Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque e sextou, 9 de maio, Botafogo que joga no domingo à noite pelo Brasileirão, né? Vai iniciar uma sequência aí bem interessante mesmo. Eu vou falar já sobre o que eu botei na thumb, né? A sequência de jogos do Botafogo, né? Aqui no Rio de Janeiro, principalmente, até o Super Mundial, né? Já dando spoiler, né? São 2 jogos apenas fora do Rio, então é hora aí do Botafogo, né, utilizar o tapetinho, voltar a ser, né, soberano no nosso tapetinho. Galera, falar aqui, começar falando sobre, claro, né, a gente só pensa no jogo do Estudiantes, né, vou até limpar aqui os óculos. O jogo do Estudiantes da quarta-feira, porque o GE levantou, né, as possibilidades de resultados. O Botafogo pode, inclusive, ser eliminado já na quarta-feira, óbvio que é o cenário que a gente não quer, né? Mas também o Botafogo pode entrar na zona de classificação na próxima rodada da Liberta. Jogo fundamental, né, do Botafogo, claro, mas também tem um jogo fundamental que é Universidade de Chile e Carabobo, tá? Se por acaso a Universidade de Chile, que joga em Santiago, não vencer o Carabobo, já de cara elimina a possibilidade do Fogão ser eliminado na quarta-feira. Então, claro que vale a pena secar, vale a pena a gente torcer para o Carabobo, né? Que é um pouco bobo, né? É um pouco bobo, trocadilhos à parte. Porque se rolar um empate ou vitória do Carabobo, que seria o cenário perfeito, o Botafogo pelo menos já entra em campo na quarta, com essa hipótese descartada de já ser eliminado da glória eterna, né? Ninguém quer isso, obviamente. Vamos analisar os outros cenários, tá? Digamos que o melhor dos mundos, né? O Botafogo vença o Estudiantes por 3 gols de diferença, né? E aí, mesmo que a Universidade de Chile tenha ganho do Carabobo, o Botafogo entra na zona de classificação pelo saldo de gols. Então, mesmo que na terça-feira a Universidade de Chile confirme o seu favoritismo em casa, o Botafogo, se fizer 3 gols de diferença, entra na zona de classificação, faltando aí só uma rodada para o término da fase de grupos, beleza? Agora vamos imaginar aí, para mim, o que é o cenário possível, tá? Da gente secar e rolar. Um empate, tá? Se rolar um empate entre Universidade de Chile e Carabobo na terça-feira, ou até, né, ou a vitória do Carabobo, melhor ainda, basta o Botafogo vencer os Estudiantes para que o Botafogo também entre na zona de classificação, né? Então, na quarta-feira, quando o Fogão entrar em campo, a gente vai ter a vantagem de já saber mais ou menos como que está o panorama do grupo, né? Acho que vale a pena a gente secar, né? Agora, a tendência, né, o favoritismo é que a Universidade de Chile vença a partida em casa e aí a gente entra realmente com essa pressão de não poder perder em casa para o Estudiante. Aí também, se perder em casa para o Estudiante, né, vou te falar, né, aí também não merece seguir na competição, né? Agora, é sempre um jogo difícil enfrentar argentino, a gente sabe que as equipes argentinas gostam de jogar fora de casa, né, tem toda aquela malemolência, né? Toda aquela maneira de enrolar ali a partida, fazer cera, irritar o adversário. Então, claro que o Botafogo também tem que, né? Marlon Freitas, né? Usar a cabeça. Pessoal, daqui a pouco a gente volta para o assunto aí dos jogos do Botafogo, tá? Falar aqui um pouquinho de algumas situações. O Santi Rodrigues, tá? Tem treinado normalmente e deve ser relacionado amanhã para o jogo contra o Internacional. Então, é um dos jogadores que estava no DM, recuperado, né, desde a lesão que ele teve contra o Bragantino. Prevista a volta, então, uma boa notícia, né, no jogo contra o Inter. Se ele vai começar jogando, acho difícil, mas deve ganhar uma minutagem boa aí diante do Colorado, que perdeu ontem, né, para o Atlético Nacional pela Libertadores, né? O grupo que tem o Fortaleza também. Aliás, foi uma rodada bem ruim para os brasileiros, né? O Botafogo foi um dos poucos aí que se salvou nessa rodada de meio de semana. Uma análise também que foi feita pelo GE foi o número de lesões, né? E até trouxe uma estatística interessante, curiosa, né? Me surpreendeu. Botafogo esse ano tem menos problemas de lesão do que em 2024,
nesse mesmo recorte, nesse mesmo período do ano, né? 14 lesões esse ano contra 24 ano passado até o mês de maio, né? O que pode se contextualizar aí é que nesse momento a gente teve lesões de jogadores mais importantes. Aí eu vou dizer o Savarino principalmente, mas o Barbosa também, o próprio Bastos, que está um bom tempo sem jogar, né? O Bastos, o pessoal tem perguntado. A ideia do Botafogo, o planejamento do Botafogo é que o Bastos volte a tempo da disputa do Super Mundial, ou seja, uma lesão aí que não é simples, né? Foi até cogitada a cirurgia e depois tentou-se ali, decidiu-se, né, manter um tratamento conservador. Então, é interessante a gente ver isso, que ano passado tivemos mais problemas médicos, né, mas esse ano com jogadores ali, pilares, né, pilares da equipe. Sobre o Renato Paiva e isso tudo, né, que a gente tem falado nos últimos dias, né, a questão dele seguir prestigiado, né, existem correntes dentro do Botafogo que não estão curtindo o trabalho dele, né, assim como a maioria dos torcedores, né, nós torcedores. Mas ele ainda está com carta branca, ele ainda está com força, né, dentro do Botafogo, especialmente com o papai John Textor, porque além dessa questão das lesões, o Botafogo não conseguiu, por exemplo, atender os pedidos do Paiva nessa última janela nacional, né, digamos. O Botafogo tentou trazer um zagueiro, não conseguiu, tentou trazer um meia, né, que era o Caulia, o nome preferido do Paiva, também não conseguiu. Então tudo isso, de certa forma, foi ajudando o Paiva, né, a ter, né, digamos aí, que essa desculpa pelo fato da equipe não estar rendendo o que deveria estar, o que a gente gostaria que estivesse rendendo. É como se o John Textor tivesse ali numa saia justa, né? Não adianta ele chegar e trocar o técnico e demitir o Paiva, sabendo que ele não conseguiu atender os pedidos do Paiva, né, nessa última janela. Além disso, a questão que eu acabei de falar das lesões. Então existe um entendimento, né, interno de que o Paiva não é o único responsável por essas más atuações do Botafogo, né? Eu tendo a concordar em parte com isso, né? Acho que realmente todo mundo entende que o Botafogo não fez uma boa janela de início de ano, entende que não conseguiu trazer esses jogadores que o Paiva queria, né? Mas ainda assim tá meio que confuso, né? A gente nunca sabe que Botafogo que vai a campo e o que vai acontecer ali em termos de escalação, né? Jogadores fora de posição, né, jogadores que não rendem, né, muita gente falando aí, o Jefinho atuou na ponta direita contra o Carabobo, quando a gente sabe que ele rende muito mais na esquerda, né, na ponta esquerda é o lugar dele, a insistência com o PK como homem ali de criatividade no meio de campo, quando ele é nitidamente um volante, né, então isso tudo, o Cuiabano sendo improvisado também no meio, né, isso tudo tem causado, né, um mal-estar. Mas é o que eu falei, o Paiva segue prestigiado, e aí é prestigiado mesmo, né? Não é aquele prestigiado em tom de daqui a pouco você dança, porque entende-se que os problemas aí têm atrapalhado o mister, né, Renato Paiva. Bom, vamos lá. Falando em problemas, né, mais um agora na volta da Venezuela. O Mastriani acusou uma lesão na coxa esquerda e também é desfalque contra Internacional e Estudiantes, né? Mais um problema. Quem também está com problema na coxa, né, já há cerca de uma semana, é o Matheus Martins. Enfim, vamos lá. Falei do Textor, né? O Textor tá lá às voltas com os problemas do Lyon, né? Inclusive ontem ele emitiu uma nota, né? Fez um texto oficial respondendo às várias matérias que têm saído sobre os problemas financeiros lá da equipe francesa, né? E foi respondendo, basicamente dizendo que existem muitas meias-verdades sendo faladas pela imprensa. A gente sabe que a imprensa, não só no Brasil, mas também fora, gosta também de, né, ter um foco especial da maneira que a imprensa quer que a notícia seja vendida, né? Então o Textor deu uma rebatida aí nessas últimas notícias, mas é fato que o problema existe, né? E que a Eagle está tentando, né, corrigir aí também lá no Lyon, né? Então, pelo menos a gente vinha aguardando que o Textor se posicionasse, veio esse posicionamento, né, em relação
ao Lyon, beleza? Pessoal, falei aqui do Super Mundial rapidamente. O Botafogo está acelerando, tá, a produção de camisas, bonés, acessórios, mochilas, enfim, com a marca do Super Mundial, né? Então o Botafogo vai aproveitar esse grande evento, esse grande campeonato, né, para lançar uma linha especial, né, principalmente remetendo, né, à terra do Tio Sam, né, aos Estados Unidos. Então, camisa regata estilo NBA, né, uma série de produtos aí estão sendo, enfim, desenhados e também já começando a linha de produção, porque o Mundial está muito perto, né? Daqui a pouco a gente vai piscar e vai estar começando o Mundial, começa dia 14 de junho, né? Então vai ser toda uma linha dedicada ao Super Mundial, o fato do Botafogo estar nessa grande competição, né? É para tirar mais dinheiro da gente? Enfim, uma pena que o torcedor do Botafogo, né, tá muito receoso, né? Estamos num momento de muito mais dúvidas e interrogações do que aquele ânimo, né? Realmente, pô, vamos lá, vamos classificar, vamos enfrentar PSG, vamos enfrentar Atlético de Madrid, vamos atropelar o Sounders, né? Esse não é hoje o noso pensamento, né? O torcedor do Botafogo está primeiro preocupado em classificar na Libertadores para depois pensar no Super Mundial, tá? Falei aqui de lesões, né? Um jogador que está lesionado também é o nosso futuro jogador, Wendel, que hoje está lá no Zenit. Ele já perdeu o jogo agora de ontem, né, do Zenit, e também não jogará a partida desse sábado pelo campeonato russo. O que se esperava, né, o que já se sabia, que provavelmente ele nem atue mais lá no futebol russo, mas só confirmando aí esse desfalque, beleza? Galera, vamos falar então do que eu botei na thumb, que é essa sequência do Botafogo no Rio de Janeiro, depois de uma semana aí que teve a viagem casada, Salvador e Venezuela, né? Botafogo de volta ao Rio, vai ter uma sequência muito favorável no Rio de Janeiro, saindo, como eu disse, apenas 2 vezes. O Botafogo vai fazer o jogo em Brasília contra o Capital e de repente nem vai precisar levar aí seus principais jogadores, né? Acho que a tendência até que viaja aí com uma equipe alternativa, né? E tem um jogo na Vila Belmiro no dia 1º de junho, né? São os únicos jogos fora, os outros jogos todos são no Rio. E aí quando eu falo Rio de Janeiro, claro, o Newton Santos e ter o jogo do Maracanã contra o Flamengo, ou seja, desgaste zero, né? Enfim, não precisa ter nenhuma viagem. Isso é muito bom, né? Isso é um fator muito favorável para ver se o Botafogo consegue chegar no Super Mundial com a equipe minimamente descansada, né? Não vamos ter aí essa loucura que foi essa última semana. Então vamos recapitular aqui, e eu chamo a atenção nessa sequência de 7 jogos, tá? Esses 3 primeiros jogos, que começam domingo agora à noite, são jogos que podem definir também muita coisa em relação ao próprio Renato Paiva, né? São jogos muito importantes. Então, temos o Internacional domingo à noite, 8 da noite, no Newton Santos, né? Newton Santos que ontem foi dia de rock bebê, né? Teve System of a Down, estádio lotado, então vai desmontar todo o palco para domingo recebermos o Colorado, né? Uma boa equipe, como eu falei, vem de derrota, mas é um jogo muito importante. Domingo, Internacional, e a gente espera que o Renato Paiva não vá mandar força máxima a campo, né? Porque tem o jogo de quarta, talvez ele poupe alguns jogadores, beleza? Quarta-feira, 9h30 da noite, eu falei ontem que estava na dúvida se era 9, 9h30, 9h30, o jogo decisivo, mega, super, hiper, maxi, master, blaster importante contra o Estudiantes, né? Na quarta-feira, 21h30. Depois, no domingo, às 18h30, no Maracanã, o clássico com o Flamengo. Por isso que eu destaco esses 3 jogos como muito importantes para o Renato Paiva, né? Ah, Carlos, mas se empatar com o Inter, empatar com o Flamengo, dependendo das atuações, talvez até seja aceitável, né? Mas ganhar do Estudiantes é fundamental. Não dá para a gente imaginar algum outro resultado, né? Mesmo o Botafogo empate com os Estudiantes e siga vivo na Libertadores, né? Acho que a torcida, a pressão em cima do Paiva vai aumentar muito se isso acontecer. Então são 3 jogos aí que são uma semana realmente para a gente focar muito, né? E
tomara que o Botafogo tenha boas atuações e consiga somar pontos, né? Aí sim tem o jogo da quinta-feira, né? Na sequência, dia 22 de maio, lá em Brasília, no Mané Garrincha, né? A classificação super encaminhada. Claro que o Botafogo tem que fazer um bom jogo por lá, né? Mas dá para usar uma equipe alternativa sem problema algum. Na sequência, e é interessante, né? O Botafogo pega... eu acho que eu estou esquecendo de algum jogo aqui. Eu acho que eu estou pulando um jogo do final de semana. Mas enfim, depois tem na sequência Universidade do Chile, dia 27 de maio, terça, jogo também mega decisivo, né, para a nossa classificação da Libertadores. Santos no dia 1º de junho, domingo, 16 horas, na Vila Belmiro. E depois no dia 4 de junho, meu aniversário, enfrentamos o Ceará às 20 horas no Newton Santos, antes da ida para os Estados Unidos. Eu estou perplexo só com esse jogo aqui do final de semana, que eu acho que eu comi bola aqui. Galera, comenta aí embaixo, o Botafogo joga contra quem, né? Eu vou acabar de gravar aqui e vou lembrar. Mas é isso, gente. Então, uma sequência muito favorável para o Botafogo no Rio de Janeiro, né? Tomara que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer, para o Botafogo chegar minimamente bem nos Estados Unidos. Vai ter a janela do início de junho, tá batendo as portas aí, exatamente daqui a um mês a gente vai estar já respirando o Super Mundial e é a hora do Botafogo começar a performar, né? O Botafogo que tem vencido o Flamengo, por exemplo, no Maracanã, nos dois últimos campeonatos, né? Precisa responder. O Paiva precisa responder, né, esse prestígio aí que ele tem tido da diretoria. Beleza? Deixa o like, faça seu comentário, se inscreva no canal. Ótima sexta-feira a todos. Tamo junto. Aquele abraço. Valeu!